Yeah, so we are back again. Okay, very good. Estamos de volta aí, galera. Muito bem. So, did you open your book on page 55? Yeah. If you didn't do it, please do it now, okay? Book on the page number 55. Abriu o livro na página 55? Se não, abra agora. O livro lá na página 55. Alright? Very good, guys. So, now we will talk about a little bit of grammar, okay, which is very, very, very important. All right? So, many people understand, many people think that the speaking English well is very important, and it is very important, okay? But to know English, you not only need to speak it fluently, to speak it okay, but you also need to write well, okay? A good writing is very important, all right? So you are very young now, but when you are a little bit older, you will need English as a professional tool, okay, in your words. So, você agora é pequeno, mas quando você estiver maior, você vai precisar do inglês como uma ferramenta profissional no seu trabalho. Então, muita gente pensa que, tipo, para aprender inglês, basta eu saber falar inglês fluentemente. Isso é importante? É importante. Mas, não somente falar inglês é importante, mas também escrever é importante. Uma boa escrita, uma boa redação, um bom texto é muito importante também. Ok? Então, como eu estava falando, você vai precisar do inglês a nível profissional futuramente. And you probably will have some periods, some moments that you will have to write something in English. Ok? Então, provavelmente você vai precisar em alguns momentos escrever algo em inglês. Alright? So, you have to know how to write it well. Então, você tem que saber como escrever bem também. It's very important. Okay? And here, in this part of the book, on the page number 55, we have some writing strategies, which is very, very important for you to write an essay. Então, aqui nesse livro, na página 55, nós temos aí algumas estratégias de escrita, que são muito importantes na hora de você escrever uma redação, um texto, por exemplo. Ok? So, we will talk about sensory writing. A gente vai falar sobre, traduzindo de uma forma mais adaptada, escrita sensorial, ok? When you hear the word sensory, sense, quando você escuta a palavra sensorial, sentido, it reminds you something that you can feel, like smell, like touch, like see, né? Você lembra de algo que você pode sentir, tipo cheirar, enxergar, tocar, alright? Senses, okay? So, let's say I'm reading what's in your screen now, okay? Eu vou ler agora o que tem na tua tela aí, tá bom? Let's say you are supposed to write a paragraph about a beautiful place. Vamos dizer que você tem que escrever um parágrafo, um pequeno texto, sobre um local lindo, um lindo local. It can be a place where you have been to before, or you'd like to be, or even an imaginary one. Pode ser um local que você já esteve antes, ou que você gostaria de estar, onde você gostaria de estar no futuro, ou até mesmo um local imaginário. It's your choice. É a sua escolha. Ok? Page number. Ok. You have to be on the page number 55. Você tem que estar na página 55. But what I am reading is not in the book, it's on the screen, ok? Você tem que estar lá na página 55, nós vamos usar a página 55. Mas o que eu estou lendo para vocês agora não está nessa página, está na tela de vocês, tá bom? Então eu estou lendo agora o que está na tela, mas já fica com o livro na página 55 aberto, que a gente vai usar daqui a pouquinho, tá bom? Mas agora acompanhe o que eu estou lendo aí na tela de vocês, tá? Eu vou ler de novo, tá? Para vocês acompanharem pela tela de vocês aí. So, let's say you're supposed to write a paragraph about a beautiful place. Imagine que você vai escrever um parágrafo sobre um lindo local. It can be a place where you have been to before, or
you'd like to be, or even an imaginary one. Pode ser um local onde você já esteve antes, ou que você quer ir no futuro, ou até algo imaginário. It's your choice. É a sua escolha, você escolhe, ok? So, isso é uma situação hipotética, tá, pessoal? É uma situação imaginária, tá? Eu estou introduzindo o assunto que a gente vai já estudar nessa página aí de vocês. So, imagina o seguinte, ó. Once you start writing your text, you should realize that someone else will probably read it. Então imagina, uma vez que você começa a escrever um texto, você tem que perceber que alguém vai ler o teu texto. Né? Você escreve não só para você escreve geralmente para alguém ler esse texto. Ok? So, it is a good idea to use some describing words to help your readers experience the place in the minds, how it looked, how it sounded, how it smelled. Então, olha só, é uma boa ideia usar o que a gente chama em inglês, está aí em negrito, ó, describing words, palavras descritivas, que a gente conhece também como adjetivos, né? Alguns deles são adjetivos. Para te ajudar, para ajudar os leitores, para ajudar quem vai ler o teu texto, experimentar, ter a experiência do local na mente da pessoa. Já aconteceu com você, eu tenho certeza. It happened once, I'm pretty sure. When you read a book like a Harry Potter book, okay, and you can imagine how things are happening, you can even smell the things in the scene, né? Você está lendo, por exemplo, um livro do Harry Potter. Você, pelas palavras, você imagina como é que é o local, você até sente o cheiro das coisas, né? Because the writer uses describing words, porque o autor ele usa palavras descritivas, né? Para te descrever o que é que está acontecendo lá naquela cena, ok? Então a gente, nessas palavras, você faz com que o leitor entre na cena, entre no seu texto e perceba na mente dele como parece, como é, se ele é um local legal, se é uma praia, se é uma montanha, né? Ele vai entrar nesse cenário, quais são os sons, né? How it sounded, quais são os sons que tem nesse cenário. Eu estou aqui na praia e eu estou escutando as ondas do mar batendo no coral. Então você imagina de cara como que é esse som. Eu estou no campo, estou escutando os passarinhos cantarem, né? Você imagina esses sons, tá? How it smelled, como é o cheiro. So I'm eating some pizza now. Eu estou comendo pizza agora. Você já sente o cheirinho da pizza. Inclusive eu estou morrendo de fome já com uma coisa, né? Ok? So, do you know what the words in bold have to do with? Você consegue perceber o que é que essas palavras em negrito, looked, sounded, smelled, o que é que essas palavras têm em comum? Com que essas palavras têm a ver? Né? Vamos lá, próximo slide. If you answered the senses, you got it. Se você respondeu que essas palavras têm a ver com os sentidos, você acertou. It's very important to use words which relate your senses with the text. É muito importante usar palavras que relacionam os teus sentidos com o texto. And I'm pretty sure that you remember what the senses are. E eu tenho certeza que você também lembra quais são os sentidos que nós temos. Sight, visão. Sound, audição. Taste, paladar. Touch, toque, tato. And smell, o olfato, tá? Sentir o cheiro, ok? So these are the senses in English. Sight, sound, taste, touch, and smell. Very good? Okay, so if you can see, for each sense, I wrote some examples of describing words you can use. Para cada sentido, eu coloquei para vocês alguns exemplos de palavras descritivas ou de adjetivos que você pode usar para se relacionar com esses sentidos. Look, sight, visão. Colorful, colorful, full of color. Dark, without light, dark, escuro. Shiny, shiny vem de brilho, né? Brilhoso, ok? So these words can be used in relation to sight. Elas podem ser usadas em relação à visão. Good. Sound,
loud. When I speak so loud, it's loud, é alto, né? Loud. Whispering. Whispering. I'm whispering. Isso é um sussurro, né? Whispering. Sussurro. Screechy. Vamos lá. Se você já deve ter visto ou passado por essa situação, quando um carro freia muito brusco e o pneu do carro arrasta no asfalto, faz aquele barulhinho, né? De arrastar no asfalto. Aquilo ali eu chamo de screechy. Aquele barulhinho de borracha. A borracha do tênis quando passa no chão, né? Aquele barulhinho agudo, screechy. Tá bom? Very good. Taste. Yummy. Something yummy. Something very good. Pizza is yummy. Yummy. É gostoso, uma coisa muito gostosa, né? Sweet. Doce. Sour. Do you know sour? Lemons are sour. Limões são ácidos, azedos. Sour. Ok? Very good. Touch. Soft. Suave. Né? Macio, digamos assim, né? Fofo. Soft. Ok? Rough. Rough já é uma coisa mais rude, né? Uma coisa mais grosseira, mais caraquenta. Rough. Smooth. Smooth é algo suave também, mas um pouco diferente do soft. O smooth é algo como um veludo, né? Smooth. Já uma esponja é mais soft, né? Nesse sentido, ok? Smell. Fresh and clean. Fresh and clean. Algo fresco e limpo, né? Então você sente esse cheirinho de limpeza. Like flowers, como flores. Like burnt toast, como torrada queimada. You immediately smell the toast. Você imediatamente sente o cheiro de torrada queimada. Ok? So again, the senses are sight, sound, taste, touch and smell. Esses são os sentidos em inglês. Ok? Very good. Let's go to the next slide. So, in sensory writing, we choose a topic such as an event or a place. We use adjectives or describing words to explain what we see, taste, smell and feel. Então, na escrita sensorial, nós escolhemos um tópico como um evento ou um local. Nós usamos adjetivos ou palavras descritoras, adjetivos, né? Para explicar o que nós vemos, o que nós provamos, o que nós cheiramos, como nós sentimos. Describing something using senses helps our reader imagine that he or she is at the event or place. Usar palavras, descrever as coisas usando palavras sensoriais, palavras descritivas, usando os sentidos, nos ajuda e ajudar o leitor imaginar que ele ou ela está dentro da cena, dentro do evento que você está escrevendo ali. Ok? Very good. Okay, now that's your turn. The next slides will present some pictures. You will look at them and write on the chat the describing words and the sense related to describing word you used. Os próximos slides vão apresentar para vocês algumas fotos. Você vai olhar a foto e vai, quando você se sentir confortável, obviamente, e vai escrever no chat a palavra descritora e o sentido que você consegue perceber nessa foto que você vai ver nos próximos slides. Por exemplo, você vê um slide que lembrou alguma coisa que é escuro. Aí você usa dark e o sentido seria sight, né? E o sentido seria a visão, entendeu? Mais ou menos desse jeito. Então, vamos ver quem consegue responder mais coisas aí. Bora lá, próximo slide. Very good. What can you feel? What can you say about this picture? O que você pode falar sobre essa figura aí para mim? Escreve aí, qual sentido? Delicious. Taste. Very good. Okay, Julia said taste. Very good.